Estamos no bairro da Gola, na charneca, onde acaba de cair uma avioneta de cerca das 8h30. Estão ainda aqui os bombeiros, a confusão é bastante e sabemos que pelo menos 3 corpos jazem aqui nestes destroços. Alguns deles estão à vista e completamente carbonizados. Num horrível acidente de aviação, morreu hoje, ao princípio da noite, o primeiro-ministro de Portugal, Dr. Francisco Sá Carneiro. No mesmo desastre faleceram sua mulher, Senhor de Cassis, o ministro da Defesa Nacional, Adelino Amar da Costa, e sua mulher, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Patrício Gouveia, e os 2 pilotos da avioneta. Fomos há poucas horas chocados com a notícia da perda de homens que dedicaram toda a sua vontade, toda a sua capacidade, toda a sua determinação à defesa de Portugal e dos interesses dos portugueses. Grande reportagem. Senhor General Soares Carneiro, quero dar-nos uma primeira reação à notícia da morte do Sr. Primeiro-Ministro. A reação é que Portugal perdeu um grande estadista, perdeu um cidadão exemplar e que esta perda será dificilmente colmatada nos tempos mais próximos. Nesta situação, decidi terminar todas as minhas atividades públicas de campanha eleitoral para assegurar a minha contribuição permanente no âmbito das minhas funções específicas como Presidente da República. A perda do Dr. Sá Carneiro vai obrigar o Partido Social Democrata a uma unidade muito maior. Nós estávamos, de certo modo, mal habituados porque tínhamos um líder que era incontestado. O Dr. Sá Carneiro era um homem corajoso e um homem frontal. E é, portanto, esse homem que eu desejo neste momento evocar, curvando-me respeitosamente perante a sua memória, bem como perante a memória daqueles que o acompanhavam. Francisco Sá Carneiro e Adelino Amar da Costa eram 2 homens demasiado vivos para que nós não tenhamos sentido profundamente a sua morte e para que não tenhamos até morrido também um pouco como eles. Adelino Amar da Costa foi um político excepcional. O CDS deve-lhe o máximo que um partido pode dever a um dirigente.
e desfeita a morada deste exílio terrestre, uma habitação eterna se adquire no céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. O Governo designou os Ministros da Justiça e dos Transportes e Comunicações para acompanharem os trabalhos da Comissão de Inquérito às causas do acidente, a fim de ficar permanentemente ao corrente dessas diligências e seus resultados. Estou a fazer este movimento para a esquerda. Uma comissão de inquérito iniciou os seus trabalhos com o objetivo disposto no anexo 13 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional. Esta convenção define que este tipo de inquéritos deva ser dirigido fundamentalmente no sentido da prevenção de futuros acidentes, não visando nunca a determinação de culpas ou responsabilidades. A equipa portuguesa de inquérito, presidida pelo Subdiretor-Geral da Aviação Civil, solicitou o concurso das autoridades venezuelanas, país de matrícula do avião, foi também apoiada por empresas ligadas à aviação e teve ainda o suporte dos laboratórios de polícia científica e de tecnologia industrial. Um técnico da Cessna Aircraft, fabricante do avião, deslocou-se a Lisboa, a pedido da Comissão, para fornecimento de dados sobre o aparelho e o seu comportamento. Cinco meses depois do desastre de Camarate, em 1981, a Comissão de Inquérito divulgou à imprensa um relatório de cerca de 100 páginas. Este documento pronunciava-se pela tese do acidente. A apoiar este relatório, a Comissão de Inquérito dispunha de várias documentação que nunca divulgou, mas à qual grande reportagem teve acesso. Como causa provável do acidente, o relatório aponta a paragem do motor esquerdo, o hélice não emmadeirado, erro na seleção de gasolina e perda da velocidade mínima de controle. Foram considerados ainda como fatores contribuintes uma distribuição desfavorável de pesos e a tensão psíquica vivida pelo piloto, bem como o seu cansaço físico. A falta de gasolina na asa esquerda foi apontada como responsável pela paragem do motor. No entanto, na sua análise aos consumos, a Comissão não deixou como dado provado a inexistência de combustível na asa. No que se refere às autópsias, o relatório deixa dúvidas no ar. Não foram feitas radiografias, não foram feitos exames aos ouvidos, importantes para que seja determinado se houve ou não explosão a bordo. Na investigação operacional, a parte referente a uma consulta à Cessna sobre o comportamento do avião perante a emergência surgida a 50 metros de altura, deixa transparecer uma confusão entre metros e pés. Com efeito, a resposta da Cessna refere 50 pés e não metros, o que equivale a uma altura bastante menor, apenas 16 metros, e adianta que o avião, face à emergência ocorrida, perde 9 pés por minuto, o que em 18 segundos, tempo total da queda, equivale a cerca de 90 centímetros. O mesmo que dizer que o avião passaria por cima de Camarate, caindo eventualmente mais longe. A existência de um rastro de material encontrado na última fase do percurso do avião, papéis, provavelmente pertencentes ao manual do aparelho e ainda lã de vidro, usada como revestimento, abrem a porta a especulações. A Comissão adianta que estes papéis foram levantados no local do incêndio por ação do fogo e levados então pelo vento. Mas as primeiras dúvidas sobre uma eventual explosão a bordo surgem aqui. Alguma imprensa refere um documento assinado por um investigador da Polícia Judiciária em que assinala o rastro de material como começando apenas a 50 metros do fim da pista e arrastando-se por mais 450 metros, distância muito maior do que aquela referida no relatório técnico. O rastro encontrado indicará ele que neste habitáculo do trem da frente terá rebentado um engenho explosivo a quando da recolha das rodas. A versão dos embates do aparelho divulgada pela Comissão é contrariada por depoimentos de moradores na zona do acidente que referem uns pilares ignorados pelos investigadores e desmentem um embate final numa espécie de looping invertido, garantindo que o avião ficou suspenso em ponte entre duas casas antes de arder totalmente. À esquerda, a versão do inquérito. À direita, como dizem as testemunhas. O provável comportamento do piloto, tal como descrito pela Comissão Técnica, colhe mal em alguns dos seus colegas e no seu próprio patrão, que acreditam na sua experiência e competência, estranhando, além de outras coisas, que ele, na sua comunicação final com a torre, não tenha feito nenhum pedido de socorro, nem tenha dito o seco código indicativo de queda iminente, Mayday.
Uma declaração feita por uma das testemunhas à própria comissão de inquérito levanta dúvidas sobre se viria ou não o avião a arder ainda no ar. De facto, um morador de Camarate diz na sua declaração: o avião vinha a deitar fumo, vinha a deitar labareda, mas uma labareda pequena, não era muito grande. A técnica de entrevistas às testemunhas, usada pela comissão de inquérito, é contestada e apontada como partindo do pressuposto de que se trata, de facto, de um acidente. Com efeito, grande reportagem tentou falar com algumas das testemunhas, moradores em Camarate. O medo de falar motivou-nos uma recepção, a princípio, tímida e fria, mas com o tempo fomos ouvindo pessoas que de facto asseguram a existência de pilares ignorados pela Comissão Técnica na sua análise aos embates, bem como nos foi garantido que no seu embate final o avião ficou suspenso em ponte, entre duas casas antes de arder, o que contraria a versão de looping invertido avançada pela Comissão de Inquérito. Viu no ar. Baixinho já? Não vi mais nada. E viu-se o avião. O que é que viu do avião? Não vi nada do avião, vi que o avião. Só luzes ou o avião estava iluminado? Como é? Vi o avião bater aqui nas casas e cair. Viu mesmo o embate? Pois vi. E deu-lhe a sensação que o avião já vinha a arder quando bateu ou não vinha a arder? Não sei dizer, isso não sei explicar. E viu a cor do avião? Conseguiu ver a cor do avião? Isso não, então era de noite. Como é que eu ia com o avião? Não. Portanto, parecia era um avião que ainda não tinha sofrido nada e que ia bater. Foi tudo o que viu. Olha, viu o avião vir a baixar muito. Por um instante, naquele repente, bateu. Mas não viu fogo, nem nada. Nada, o fogo viu feio. Quando cheguei aqui à minha rua, queria entrar para a minha casa e não me deixaram. Eu ali para baixo não passei, só entrei para a minha casa, eram 2 horas da noite. Quando entrei para a minha casa, não deixaram passar. Pronto. Pode descobrir. Obrigadinho. Não tenho tempo de estar aqui mais. Com licença. E eu vim para cá, e mais as minhas vizinhas que fugimos todas para lá. Foi que eu me apercebi, olhei para o meu telhado e a outra senhora também disse: ai, dona Teresa, que você tem o telhado todo embaixo. Porque o seu telhado aqui caiu? Caiu todo, o telhado caiu todo. Só uma parte dali, do lado dali é que se ficou um bocadito, mas telhas ainda partidas assim, mas daqui foi todo, roubou todo daqui. E nessa altura cheirou-lhe a gasolina ou não? Depois, eu deixei-me estar ali um bocado, depois de 1 hora. Depois é que o meu marido, como andavam os jornalistas e fotógrafos e aquela coisa toda, o meu marido tinha de andar para um lado para o outro. Eu tenho uma curiosidade de vir também, tenho aí um Petromax, no momento disse: bem, vamos acender o Petromax e põe-se aqui. Então, no momento que o meu marido acendeu o Petromax, foi que eu me apercebi que estavam então aqui buracos e estava o chão ali com umas coisas do estuque que caía, não é? E então aqui a mesa, estava aqui os pratos, estava aqui um bocado de estuque e dava aquele cheiro que parecia a gasolina, mas aquilo não era gasolina. Mas estava muito alagada a mesa? Não, ou aquilo era pouquinho, assim uma rodela, assim uma roda. Não era isto alagado? Não, porque aquilo nem tinha espaço. Olha, agora não posso ir, abre a porta. E depois, diga-me lá uma coisa, porquê é que pensa que se deu esse clarão? A senhora não viu o avião arder? Eu não vi o avião. Mas há aí quem diga que viu o avião arder? Há aí várias pessoas, depois disso que haviam das pessoas dizer. Há aí gente aqui no bairro que diz que o avião já vinha a arder no ar, é? Há aí uma senhora que... Dizem que essa senhora que viu, até a enfermeira já foi chamada ao judiciário e tudo. Eu ainda esta semana fui ao judiciário e disse: então há lá pelo menos duas pessoas que diziam que tinham visto já o avião a arder, porque é que elas não viram? Pois a minha senhora, que elas dizem que viram e agora não se apercebe nada da coisa. Você estava em casa? Eu estava em casa, lá estávamos a jantar mais uma cunhada, a minha cunhada e o meu irmão. Depois ouvimos aquele estrondo e viemos. O meu irmão saiu para a porta, não sei o que é que era, o meu irmão veio à janela primeiro, viu o que é que era, estava já a arder, entrar as chamas já por dentro da janela e da porta, depois começou a pedir água e tal, mas a minha cunhada veio gritar para a porta, para o outro lado. Quer dizer, o avião já estava a arder? Já estava a arder. E onde é que estava o avião? Estava em cima daquela colfrente, enfiada ali naquela parede branca. O bico do avião estava ali? Entre a parede branca e a verde. O bico do avião é que estava ali? A frente do avião. E a traseira estava apoiada sobre este beirado aqui. E o avião estava parado? Estava parado, em cima já a arder. Portanto, ele não caiu logo assim? Não caiu logo, ficou suspenso na parede. Passado um bocado... E todo ele estava a arder nessa altura? Todo ele, assim, mais um bocado ao meio, estava a arder. Lá houve incêndio também? Depois ardeu para cima também. Lá dentro daquele buraco que o avião fez? Ardeu aqui essa parte. Ardeu? Mas quando ele arrebentou por meio, ele desceu para baixo, e já deixa-me ficou ardeu por lá, ficou aquilo todo, mas... Eu vim aqui de roda, mais viemos de roda, vim aqui... Portanto, você não tem dúvida nenhuma que viu o avião assente? Assente, vim. E não caí de frente, só apoiado. Quando ele arrebentou, depois arrebentou é que ele dobrou por meio, que ele partiu por meio.
E por aí arriou esta parte e aquela para baixo. Ele enfiou-se, ele viu-se mesmo, enfiou-se de frente ali e apoiou, ficou apoiado ali. Sra. Dona Ana Paula, o avião entrou neste quarto. O que é que aconteceu aqui? Bem, portanto, o avião bateu com a parte da frente e atirou com aquela parede abaixo. A senhora depois falou aqui com outras pessoas sobre como é que o avião bateu, como é que o avião não bateu? Sim, falei e disseram... O que é que as pessoas dizem? Disseram-me depois que ele vinha dali, não é? E depois que encaixou, portanto, o bico do avião bateu aqui e depois caiu. As pessoas aí na rua dizem que foi o bico do avião que entrou aqui na sua casa? Sim, dizem todas. E porquê é que depois não dizem à comissão de inquérito assim? Não sei. Não sei, eu como não estava cá em casa, fui chamada 2 vezes para me perguntarem as coisas, mas eu, sinceramente, eles depois mandaram-me embora porque eu não estava cá em casa, não sei de nada. A senhora chegou 20 minutos depois do acidente, 20 minutos depois. Depois eu cheguei lá abaixo, já estava muita polícia e eu disse que a minha casa que estava a arder e que queria salvar as minhas coisas e depois comecei a correr pela rua acima e então a guarda disse-me: a senhora não pode subir porque está aqui um avião. Então como é que foi? O senhor estava aqui embaixo e quando o avião se espetou naquela casa, o senhor não tem dúvidas que ele se espetou de frente? O meu marido estava, mas estava dentro de casa, não estava cá fora. Estava dentro de casa? Estava dentro de casa, mais eu. Então não viu o avião, não viu o avião bater? Eu vi vir o avião. Quando cheguei, ouvi os drones, subi cá acima, quando cheguei em grande já vi. Vi isto aqui à dentro. O senhor só neste tempo de subir as suas escadas, quando chegou aí já estava tudo a arder? Estava a arder, eu já estava lá para baixo. O avião aí à frente bateu de frente, sim? Sim, e aí uma asa abateu aquela casa assim para baixo. E portanto acha que o focinho é que provocou o incêndio na sua casa? O avião. Agora foi o focinho ou se foi o meio ou o que foi, sei que se incendiou aqui, as madeiras estavam cá e ele que se incendiaram os carros, ele que estava todo a arder. Então, Sr. Agostinho, conte-me lá o que é que viu naquela noite do acidente. O que vi não vi, pode ser nada. O que vi foi um barulho. Onde é que o senhor estava? Motores. Eu estava ali dentro, assentado naquele sofá, mais uma filha. Minha mulher estava a lavar a louça do jantar e eu ouvi um barulho, mesmo de motores, a trabalhar, pensava que era um avião, e era. E eu depois ouvi aqui um grande estrondo, abri a porta, esta porta está aqui, e olho ali para aqui para este lado e vejo o avião aqui em ponte. Nisto vou para dentro, trago a minha mulher e o meu filho foi pôr-os lá à ponta daquela rua. Depois eu volto para trás, mas já não vi mais posição nenhuma de avião nenhum. Pronto, eu pensei só foi em tirar coisas cá dentro da casa, tirei a televisão, tirei uma espingarda, tirei diversas coisas que eu tinha aqui dentro. O senhor disse-me que viu o avião em ponto. Venha-me cá explicar onde é que o avião estava em ponto. Estava em ponto aonde? O avião estava com a traseira aqui deste lado e a frente ali àquele lado. Ora bem, o avião já não tinha esta parte. Isso agora não sei. Como é que o senhor viu que era o rádio? Sei que era a parte mais delgada. Era a parte mais delgada, pois a parte mais grossa estava para a parte da frente. E eu via a parte mais delgada, acho que era mesmo a traseira e era. E o senhor depois não reparou mais quanto tempo o avião ainda esteve assim antes de vir para o chão? Eu depois pensei foi tirar a minha mulher e o meu filho dentro de casa e tirar a televisão e tirar muitas coisas que eu tinha dentro de casa. Eu que até ainda tinha umas coroas em casa e ele tive de tirar. Está bem. E o avião cá fora bateu aonde, aqui na sua casa? Aqui na minha casa só bateu nos pilares e saltou para ali. Em quais pilares? Naqueles dois que estavam ali. Aí havia uns pilares aqui? Pois. Que vinham daqui de cima? Os pilares estavam ali assentes. E havia 2 barrotes. Porque o pombal já lá não estava só lá. Aqui havia um pombal? Pois, já lá não estava o pombal, só estava aquele estradozinho. O pombal já tinha desaparecido. Quer dizer, era um pombal sem pombos, já não estavam lá os pombos, nada, mas havia a estrutura, é? Pois, e o meu marido... E o avião arrancou isso, é? Pois, arrancou o meu marido, como gostava muito de ir lá acima, aquilo andou dia para dia. Diga-me uma coisa, esta mancha aqui era de uma das vigas do pilar? Era estes quadrados que estão aí. E o outro era junto àquele posto de... E esse posto é que virou. Esse posto virou, não é? Só depois que o tempo isso passado é que... Virou o posto e o pilar foi atingido pelo avião? Um ficou feito em bocadinhos aqui embaixo, o outro ficou meio partido. A confirmação da existência dos pilares que a Comissão ignora na sua análise aos embates, mais as referências à posição final de descanso do avião
em ponte, entre duas casas, dá corpo à desconfiança de sabotagem. A cauda assente num beiral e o nariz, enfiado numa casa em frente, é consistente com a destruição provocada nas paredes. Nesse caso, o incêndio provocado numa das vivendas seria ou não indicativo de que o nariz do aparelho vinha já a arder no momento em que embateu. E a ser assim, o incêndio do nariz seria ele provocado por um engenho explosivo? Grande reportagem procurou o mecânico que fazia a manutenção do aparelho que caiu em Camarate. Esse homem, além de conhecer o avião mecanicamente, é ele também um piloto. Fomos encontrá-lo no Ribatejo, aos comandos de um avião, trabalhando na monda química. Este tipo de aparelhos não cai porque lhe para um motor à descolagem, garantem uns. Outros, pelo contrário, asseguram que ele tem um comportamento extremamente crítico quando a descolagem perde potência num dos motores, particularmente se for o esquerdo. Pilotos de perícia estrangeiros asseguravam-nos que, com os procedimentos corretos, um Cessna 421A, com uma falha de potência num dos motores, a 50 metros de altura, continuaria a voar num só propulsor, mesmo com o outro não embandeirado. Ao mesmo tempo, nós desafiávamos o piloto mecânico do avião caído em Camarate a fazer connosco essa experiência. Jorgino Santos Silva é o piloto deste avião que anda aqui a fazer a monda, e ele é um piloto experiente que conheceu o Jorge Albuquerque, piloto do avião em que caiu o primeiro-ministro Sá Carneiro. Bem, vocês foram colegas em Moçambique, não foi? Sim, fomos colegas e até de curso. Iniciámos a nossa carreira na aviação ao mesmo tempo, ou seja, tirámos o brevet no mesmo ano. Jorgino, você conhece o tipo de aparelho em que o Jorge Albuquerque fez a sua última viagem? Perfeitamente, conheço. Tanto como da parte técnica como em si o avião. Quer dizer, você já pilotou esse tipo de aviões e já arranjou os motores desse tipo de aviões? Exatamente, é isso que eu pretendia dizer. Portanto, conhece-o por dentro e por fora. Claro. Diga-me uma coisa, você estava disposto... Eu tenho algumas dúvidas que eu gostava de esclarecer sobre o que tem sido referido como causas deste acidente. Você importa-se de ir comigo num avião desses? Está disposto a dar-me determinadas explicações, a levantar voo comigo e a responder às minhas dúvidas naquilo que você puder? Sim, a gente pode arranjar um avião idêntico, não aquele, mas um avião da série 400, o 402B. Jorginho Santos Silva, você é o piloto deste avião. É um Cessna tal como aquele em que Sá Carneiro viajou na noite de 4 de dezembro. É capaz de nos dizer quais são as diferenças entre este avião e o avião dessa noite? Bem, a diferença que há entre este avião e o 421 dessa noite é quase nenhuma, visto que a linha é a mesma, é da série 400. Há uma diferençazita nos motores. A potência é menor do que o 421 e a envergadura da asa é ligeiramente menor, mas vá lá, em pouca diferença se pode considerar. Portanto, este é um avião da mesma marca, de um tipo diferente. A potência dos motores, diz-me, é menor do que a do 421. Exatamente. Este tem 300 cavalos, o outro era de motores de 375 cavalos. E no que diz respeito aos passageiros, este leva mais ou menos? Este pode levar 10 passageiros. E o outro? 7. Bom, no que diz respeito, por exemplo, aos depósitos de gasolina, o posicionamento é igual, idêntico ou não? É precisamente a mesma coisa. A distribuição de gasolina é igual, desde os tipos de tanques aos auxiliares, só que este avião não está equipado com os wing lockers, que o 421 estava equipado com wing lockers. O que é o wing lockers para as pessoas que não percebem da aviação? O wing locker é um depósito auxiliar que fica por trás do motor. A experiência que mesmo assim quisemos realizar não foi, pois, com um avião exatamente igual.
No entanto, especialistas disseram-nos ser uma experiência a considerar porque realizada num aparelho da mesma marca e bastante semelhante, com o mesmo número de passageiros, mais a carga do equipamento de televisão, acrescido isto do facto dos motores deste aparelho serem de menor potência do que aqueles que equipam o avião que caiu. No entanto, disseram-nos também que o valor da experiência poderia ser contestado, especialmente por uma questão de diferença da velocidade mínima requerida para controle e ainda do design na parte frontal do aparelho. Com 7 pessoas a bordo, fomos para o ar no aeroporto da Portela, em Lisboa, tentando reproduzir as condições descritas como acontecidas na noite de 4 de dezembro de 1980. Isto é, a falha de um motor à descolagem e prosseguindo o voo com o motor falho de potência, continuando a rodar livremente, o que o torna um fator de resistência, ao contrário da sua função propulsora. Aqui, com o trem de aterragem quase recolhido, o piloto começou a retirar-lhe potência ao motor esquerdo. Aqui, com o trem completamente recolhido, o piloto retirou completamente a potência ao motor esquerdo, deixando-o rolar livremente, isto é, não embandeirando o hélice, e o avião continuou o seu voo com uma razão de subida de cerca de 600 pés por minuto. O alegado comportamento do piloto Albuquerque, na noite de 4 de dezembro, era também contestado por colegas seus e pelo dono do avião que normalmente pilotava. O piloto Albuquerque era considerado pelo seu patrão, o engenheiro José Moreira, como um profissional experiente e um homem cauteloso em quem confiava em absoluto. O engenheiro José Moreira achava-o capaz de resolver uma emergência como a descrita pela comissão de inquérito e refutava as alegações de tensão psíquica e cansaço físico atribuídas ao seu piloto. Diga uma coisa, engenheiro José Moreira. O senhor viajou com ele várias horas de avião. Ele era um piloto que pudesse ficar desesperado perante uma emergência como é suposto ele ter tido? Não, de maneira nenhuma. Eu viajei com ele variadíssimas horas. Tinha total confiança dele. Aliás, quem me conhecer sabe perfeitissimamente que eu prezo demasiado a minha vida para não pôr a minha vida e a dos meus nas mãos de qualquer piloto. Na realidade, o Jorge de Albuquerque inspirava-me total confiança. Temos um caso muito típico. Passado pouco tempo de termos este avião, precisámos de ir a Braga. Saímos propositadamente, eu e o meu irmão com os nossos miúdos, para irmos a Braga. Quando chegámos a Braga, foi o próprio Jorge de Albuquerque que, apesar de saber que íamos em viagem de negócio e propositadamente, nos aconselhou a não aterrarmos porque o tempo não oferecia as condições ideais. E nós que saímos de Tires, voltámos a chegar a Tires porque o Jorge de Albuquerque disse exatamente que era melhor não o fazer. Era um homem que estava visivelmente cansado ou não? Não, até porque ele, durante toda a campanha, talvez tivesse sido das vezes em que ele menos pilotou. Nós tínhamos o programa de voos da campanha para conjugar com a nossa vida e nós tivemos sempre o máximo de preocupação em não fazer voos durante este período. Portanto, para eu poder estar disponível, aliás, quero dizer que o voo fatídico foi um voo que já estava completamente fora da campanha. O último voo que estava programado tinha sido da noite anterior, que foi o de ida ao Porto. Portanto, isto foi um voo suplementar que, apesar de tudo, nós, da parte da manhã, do dia do sinistro, ou seja, do dia 4 de dezembro, soubemos que ele se ia executar, mas já completamente fora da campanha. Ele dormiu as horas mais do que suficientes, porque se nós atendermos que ele se deitou por volta das 4 horas, levantou-se meio-dia e tal, portanto, para as horas de voo que ele tinha tido ultimamente, é mais do que suficiente descanso. É uma questão de sensibilidade, penso eu, não mais que isso. Não tenho estudos, fundamentações, absolutamente nada. É uma questão de sensibilidade, eu penso que foi atentado. Camarate. Das vítimas de Camarate, insatisfeitas com o relatório da Comissão Técnica Portuguesa, o Governo resolveu consultar o NTSB, organismo dedicado à investigação de catástrofes e dependente diretamente do Presidente dos Estados Unidos. O relatório das autópsias e as roupas das vítimas foram enviadas para Washington através da Secretaria de Estado norte-americana. Em março de 82, o NTSB enviou um relatório com base na sua própria apreciação à documentação e roupas expedidas. O fogo do pós-despenhamento foi o único fator responsável pelas mortes. A causa das mortes foi asfixia por fumos e monóxido de carbono. Não podemos excluir possibilidade de incêndio no interior do avião, mas não temos dados que apontem para essa possível alternativa. Torna-se útil possuir radiografias do corpo inteiro e dissecação posterior do pescoço para determinação de outras causas.
Teria ou não rebentado um engenho explosivo ou incendiário no Cessna 421A despenhado em Camarate? Perante o crescimento das dúvidas na opinião pública, grande reportagem em maio de 82 recorreu então ao homem que é considerado a maior autoridade mundial em investigação de acidentes de aviação. O engenheiro aeronáutico Eric Newton foi durante 33 anos o investigador-chefe do Gabinete de Investigação de Acidentes do governo britânico. Ele próprio, um piloto desde 37, fez um estudo nos últimos 32 anos sobre detecção de sabotagem por explosivo em destroços de aviões. Enquanto que no início da sua carreira as investigações eram facilitadas pelo tipo de destroços que sobreviviam aos acidentes, hoje, com o aumento da velocidade dos aparelhos e as novas tecnologias, a chave para um caso pode estar numa cratera ou em microscópicos traços geminados que assinalam uma alteração de cristais presentes num pedaço de metal do tamanho da cabeça de um alfinete. Well, of course, it is at a disadvantage some 17 months after the accident, but even in a condition like this, I would be looking for the features of explosive sabotage which we've seen before, and this is the physical evidence which may remain in some of the structure. And this consists of minute fragments at high speed, going from inside outwards, which may be lodged in seats, structure or bodies, and this is where the pathology plays a very important part in this type of investigation. Simultaneamente, grande reportagem submetia o relatório das autópsias ao professor Kenyon Mason, médico que chefiou durante vários anos a Divisão de Patologia de Aviação da RAF, a Força Aérea Britânica. Catedrático de Medicina Forense na Universidade de Edimburgo, o professor Mason examinou os relatórios das autópsias sem, porém, ter tido conhecimento dos nomes das vítimas nem da sua importância política e social. As suas respostas foram as seguintes: temos que concordar com as causas da morte. Não há alternativa com base no material disponível. O piloto era um jovem de perfeita saúde. O copiloto não viveria por muito mais tempo. É incontroverso que não morreram antes do despenhamento. A ausência de ferimentos graves deve-se ao facto de os impactos não terem envolvido diretamente o compartimento dos passageiros. Desconheço o nome dos passageiros e a razão para uma investigação privada. As respostas são, portanto, dadas com toda a objetividade. Lia-se no relatório do professor Mason, assinado em maio de 82. O engenheiro Eric Newton é, por força do seu trabalho, quase uma vedeta da televisão. O World in Action e outros grandes programas de informação, quando se debruçam sobre investigações de acidentes aéreos, requerem normalmente aos seus serviços, dada a sua reputação de competência e a objetividade. Ainda há pouco tempo, investigou para a televisão independente britânica um acidente ocorrido em Riad com o Lockheed 1011, uma reportagem do programa World in Action intitulada The Mystery of Flight 163. Também o professor Kenyon Mason é um habitual das câmaras de televisão quando elas focam acidentes de aviação. A sua reputação levou há algum tempo a ser incluído numa reportagem do programa Horizon, da BBC, dedicada aos melhores investigadores de acidentes de aviação e que passou com o título Air Crash Detectives. Investigators have now flown out to begin their searches at the scene. Numa primeira visita a Lisboa, a convite de grande reportagem, em maio de 82, o engenheiro Newton pôde observar os destroços do Cessna caído em Camarate. Tivemos nessa altura a oportunidade de gravar as conclusões a que chegou quanto a ter ou não havido intervenção do engenho explosivo ou incendiário na queda do avião. In all accidents, it's most important that all facts are collected quickly, and if sabotage is suspected, I think within 24 hours, the investigator in charge would get someone with experience of this nature as quickly as possible. He would also work very closely with the pathologist for any connecting evidence. And I think it's most important that in any accident of this nature,
that the investigating team gets on the site quickly, that the site is guarded, that the wreckage is guarded, and then brought into a secure place for investigation where specialists can then be brought in. I'm particularly interested in this. This is the combustion heater, a fuel-driven combustion heater, which supplies warm air to the cabin. Should this fail internally and or cracks, then it's possible that carbon monoxide may be entering the cabin, providing this heater is working at the time. It shows no evidence of hot spots or cracks, and I would think that bearing in mind the short elapsed time of this accident, I would think that this played no part in the accident at all, because the concentration of carbon monoxide would be very small in a ventilated fuselage in the matter of 2 or 3 minutes of this accident. I'm particularly interested in the leading edge of the tailplane because this is an area which could contain evidence, say from an explosion within the fuselage, bits and pieces being blasted outside the fuselage and streaming back and striking the leading edge of the tailplane. So you think if an explosion happened somewhere there, you would have vestiges here? This is a normal place where we would look, and where we found it in previous cases, the minute pieces of, even pieces of furnishing, people's clothes, this sort of thing. And so far as I could see, there is nothing except crash impact damage on this tailplane. And the other side is in a similar condition. The seats are interesting from 2 or 3 aspects. One is from passenger survival point of view. Although extensively burnt, the seat steel frame is still in good condition and reveals no violent forces vertical or sideways. Headrest still intact. Interesting too that when that seat burnt, the flow of molten metal, as you can see, showed that the aircraft was up at an acute angle. In other words, that seat was not in its normal position when the aircraft burnt. And this may well be a factor why the passengers did not escape. They also show no evidence of blast from an explosive device or anything like that, and seats and furnishings do give good evidence from an explosive sabotage. Well, of course, with an aircraft sitting on the ground, this nose wheel bay is open. But my examination of this area, and although extensively burnt, there's samples all round which do not show any evidence of explosion whatever. I mean, there's the tire. Although burned, it's still a tire. It's not shredded. We have an oxygen cylinder here, which normally is carries pressure oxygen above 1,000 pounds to the square inch. All very vulnerable, but none of this shows any trapping of explosive particles, and there's nothing unusual about this bay at all. Well, there are many ways to sabotage an aircraft, as you know, but each case must be timed to some degree. You don't want the thing going off on the ground. You've got to have a timing device. I'll be looking for evidence of timing devices, detonating devices, incendiary devices, and this sort of thing, canisters, or anything that does not belong. This is the important thing. Now, there's no evidence from what I've examined
of incendiary device. Normally you would find a local high temperature area which gives a clue there was an incendiary. Now the temperature throughout this wreckage is typical of fuel burning, nothing exceeding say 1,000 degrees. The copper wires are not melted, so the temperature is below the temperature of copper, and typical of an air crash of this description. Com efeito, o engenheiro Newton partiu, sem ter encontrado nestes destroços nenhum indício de sabotagem. No relatório que nos deixou, podia-se ler: não encontro nenhum indício de arrebentamento de engenho explosivo ou incendiário no avião. O governo, por seu turno, continuava as suas investigações. A 21 de maio de 82, os americanos do NTSB recebem do governo de Portugal um pedido para que uma comissão fosse deslocada a Lisboa com o intuito de proceder a nova investigação sobre o caso Camarate. Vieram então a Lisboa alguns técnicos do NTSB, um representante da Cessna, fabricante do avião, um inspetor de operações de voo da Administração Federal de Aviação e ainda 2 patologistas. A missão desta equipa técnica tinha por objetivo a determinação das causas do sinistro e deveria o seu trabalho conduzir a uma explicação detalhada da eventual sequência de acontecimentos ocorridos a 4 de dezembro de 1980. Ao fim de cerca de uma semana de trabalhos no aeroporto de Lisboa, produziram um relatório que pretendia a mesma tese dos investigadores portugueses. Falha do motor esquerdo por falta de alimentação, o hélice não foi embandeirado, problemas de centragem e de peso, engano no manuseamento da seletora de combustível. Os médicos patologistas não veem interesse em exumar corpos. Entretanto, e por nova insistência das famílias das vítimas de Camarate, procede-se à exumação dos corpos do piloto e do copiloto. Médicos designados pelas famílias e peritos oficiais extraem objetos metálicos dos corpos exumados e novas dúvidas se avolumam na opinião pública. Novos dados surgem nos jornais, novos dados são discutidos pela opinião pública sobre este caso Camarate. Grande reportagem, mais uma vez, trouxe a Lisboa, concretamente ao Instituto de Medicina Legal, novamente Sir Eric Newton e o professor Mason, um catedrático da Universidade de Edimburgo, que durante cerca de 20 anos fiou o gabinete de patologia de aviação da Força Aérea Britânica, da Royal Air Force. Dada a existência de um despacho do Procurador-Geral da República, abrindo um inquérito público ao caso Camarate, Grande Reportagem requereu para os seus técnicos acesso ao material recolhido pelos peritos oficiais e os objetos metálicos retirados pelos médicos portugueses puderam então ser observados pelo engenheiro Eric Newton. Também o patologista professor Mason teve então a oportunidade de observar os corpos exumados do copiloto e do piloto. Nessa altura retirou ele próprio tecidos para análise e mais objetos aparentemente metálicos. As opacidades reveladas nas radiografias foram analisadas e depois dos exames pôde-se concluir que nem todos os objetos eram metálicos. Alguns dos objetos, de consistência aparentemente plástica, puderam ser comparados a elementos do próprio avião. Este objeto, que está na imagem, intrigou particularmente o engenheiro Newton, que o mandou seccionar e examinar com os restantes objetos em microscópio óptico e eletrónico. Os técnicos trazidos por Grande Reportagem recolheram os seus elementos independentemente de uma outra investigação que decorria oficialmente designada pelo governo. Os técnicos britânicos, depois de procedidos os exames em laboratórios civis, regressaram à Inglaterra preparando o seu relatório para Grande Reportagem.
Depois de 2 visitas do professor Ken Mason a Lisboa, onde teve a oportunidade de examinar as roupas e os corpos exumados, viemos nós a Edimburgo. Viemos à Escola de Medicina Forense da Universidade de Edimburgo, uma das universidades de medicina mais conceituadas em todo o mundo. O professor Mason falou-nos sobre o que fez em Lisboa e que conclusões tirou dos seus exames. Nessa altura, foi-nos entregue o seu relatório e o professor Mason resumiu numa entrevista as conclusões a que chegou sobre o rebentamento ou não de um engenho explosivo no avião de Camarate. I have been looking for explosive sabotage, and so from my experience of this, the most important thing to look for, of course, is metallic fragments that are present in the bodies, if one can find them, and for any other evidence that might appear, particularly, of course, things like flailing of the limbs being fractured as a result of blast injuries to the lungs and such like things. These are what I was really hoping to find. Indeed, absence of fractures have been material of speculation on this case. What do you think about that? It's perfectly true that a lot of people say that people who say are very drunk are liable to fracture their limbs less than somebody who falls down who's not drunk. Now, in this particular case, what we've got, the one thing that's absolutely certain in this case is that all the occupants were alive at the time there was a crash. So therefore there is no suggestion that the lack of fractures was due to their being dead. Equally, of course, there's no evidence at all, really, that of unconsciousness. We can't, I couldn't produce any evidence like that, but there is no evidence. If you look at the accident story, then there's a perfectly good history of a relatively minor succession of impacts which would decelerate the aircraft, not in one great, enormous impact, but in a series of impacts, and I think that on the whole this is quite compatible with the fact that there are no limb fractures in the people. And that would also explain few injuries apart from fractures? Yes, I think this would explain, certainly this would explain such things as there being virtually no rib injuries, this sort of thing, and no severe head injuries, and this would be perfectly adequately explained. Well, no fractures, no big injuries. Why did the occupants not escape? Do you have an opinion about that? Well, there were some injuries. I think if one looks at the original autopsy protocols, one of the significant findings is that there was a hemorrhage outside the brain of the pilot. Now, it's perfectly true that this could be caused either as a result of heat in the fire, or it could be caused by injury before the fire. It's difficult to tell this. On the whole, I rather go for the opinion that this was an injury rather than a heat-produced artifact. So therefore, we've got some injury in the pilot. Now, we've also got some injuries in one of the passengers. That is fractures of the arm bones, which again were put down, and I think quite reasonably, by the original pathologists. They were put down to heat. Now again, they may be due to heat, but it's not necessarily due to heat. And I think that it's quite possible that this particular passenger was flung forward, and that as she hit the seat in front of her, because she was in a forward seat and she was facing a rearward-facing seat, then she may have broken her arms in this way. It's interesting that the passenger who was in the rearward-facing seat just in front of her also sustained an injury to the front of her face, which is unlikely in a person in a rearward-facing seat. And so I think that this is some corroboration of the fact that perhaps this passenger was thrown forward. So there are some injuries there. It isn't a completely non-injurious thing. However, what you asked was, why didn't they escape? Well, the pilot, as I say, may well have been suffering from concussion. If this, as I believe, this head injury happened during the crash, then he would have probably been concussed and not able to escape.
The other passengers, well, I think that this was such a disorientating type of accident. It had so many impacts in it. They were certainly at one stage certainly vertical, if not upside down. I think they must have been extremely disorientated in the dark. Some of them may not have even been belted in because some of the belts were found to be undone. And I think that, again, you can really say that this is a matter of disorientation. You don't have to find anything else other than disorientation. Professor, what is the significance of carbon monoxide breathing levels in this case? Well, in this case, I have absolutely no doubts that these carbon monoxide levels were due to being exposed to fire. This is by far the commonest cause of a raised carbon monoxide level in the blood in people who are involved in accidents. But even if you doubt that, then we have we can take this as being corroborative evidence of what is incontrovertible, and that is that there was evidence of inhalation of fire products in the passengers. This was observed in the first postmortems, and it was still evident, quite clearly evident, in the tissues that I was able to examine from the pilot 2 years after the accident. Professor Mason, metallic fragments were shown in X-rays that have been done on the exhumed bodies. You had the opportunity to see these metallic fragments, and you also collect dust or whatever you did from the pilot's feet. What do you have to say about that? Well, I think the metallic fragments were, or let's not call them metallic fragments, let's call them radio-opaque fragments first. They were divided into two categories. One of them were quite big, that you could pick up, you could see with forceps. And indeed, I collected at least one fairly large piece from one of the cadavers. Now, these were examined by Mr. Newton, not by me, but certainly the ones I handed him, I thought these looked like pieces of aeroplane, not like pieces of an explosive device. The very small radio-opaque dust-like particles that I saw, I was interested in these because, in fact, they were different. They were different from anything else there was there, and so I took quite a lot of trouble looking at these. I don't think, in fact, that I would have had so much or put so much significance on them if I had examined the clothing before I had seen this, because the clothing was, in fact, full of dusty particles like this. It was clearly aluminium dust. Entretanto, o engenheiro Newton entregava-nos o seu próprio relatório definindo o seu âmbito. O objetivo da minha investigação foi determinar, a partir dos dados disponíveis, se houve ou não uma sabotagem por explosivos, causando ou contribuindo para este acidente. Numa entrevista, Newton resumiu os resultados do seu trabalho. The results were that the fragments recovered from the bodies, which were attached to the bodies, and I make an important emphasis on this attached. They were not embedded, they were attached to the bodies, showed that they were not embedded, they were burnt, and the most important piece of evidence from these fragments was that they had been burnt before they were attached to the bodies. In other words, from the crash fire, these fragments had become attached, and they show... How do you come to the conclusions they were burnt before being attached to the bodies? This was quite obvious from microscopic examination that the pieces of metallic fragments had melted before they were attached to the bodies, and they hadn't melted on the bodies, put it this way. And these fragments were very similar to fragments I found in the remains of the burnt clothing, both of the passengers and the pilots. And what kind of examinations have you been doing with these metallic fragments recovered from the bodies? Well, I examined them first under low magnification, and then we took them to the laboratory and they were examined under high magnification microscope and the electron
scanning microscope. And this not only showed us minute detail, but it was also capable of establishing the material specification. So I was able to establish that these fragments were aircraft fragments. They were not bomb fragments. They were not foreign to the aircraft, and the examination resulted in showing that the fragments were from the aircraft. They had been burnt, and they showed no explosive features on them. What kind of features would you expect to see if there was an explosion? Well, this is a well-known technique we've developed in Great Britain by experiments, explosive experiments, and also from other aircraft which have suffered explosive sabotage. And one of the main features are numerous little craters or pits, hot gas washing going across the fragment, and where we talk about steel or iron, you can get the crystal twinning. This is a feature shown up in iron fragments where the shock load or the shock going through the fragment at enormous velocity will put a twin across the crystal in the metal. And this is a proof positive of explosive involvement. No such evidence was found in these fragments. I know you have been worried with one of the metallic fragments found in the body. I know that you have been worried if the position of the layout of the metallic fragment was a distortion result or a fabrication result. You came to a conclusion on that? Yes, this initially worried me a little because it looked a typical distorted piece of steel wire and was looped round. And I finally re-examined, this was one of the purposes of re-examining the wreckage, and I established that this piece of steel loop had come from the pilot's seat cushion. And it wasn't distorted by the explosion, it was the manufacturing shape. And we established this from other bits taken from the wreckage, which were exactly the same shape. So that piece of steel had not been subject to explosive forces. Do you want to do any comments on the X-rays you've been looking at? Well, I'm not a doctor or pathologist, but in this particular type of investigation, I would have liked to see, in the first place, the X-rays should have been taken on the initial post-mortem. It's rather late in the day to take X-rays 2 years after the accident. There were good X-rays as it was, but as I said before, it is not showing us the depth of the fragments, and neither does it show clear detail of where the fragments were before the post-mortem has taken place. They could have been disturbed and moved into various positions. The United Kingdom's Prime Minister was in a plane that would crash. Would you X-ray the body of the Prime Minister? That's a very difficult question. I think I would probably do everything I could think of simply because it was the Prime Minister. But if I was looking at an accident like this, without the Prime Minister in it, with some ordinary people in it, then I don't think on the whole that I would really have considered sabotaging this accident very hard. And I don't think I would necessarily have done any X-rays at all. As I say, it's simply, I suppose, because I'm a fairly cautious man, that if I had a VIP in my care, then I would take every possible care. But I would in no way criticize the pathologists for not doing so. And what about ear blast examination? Yes, I think that's possibly true if one was looking for sabotage. But since one knows that they weren't really thinking in terms of sabotage because they didn't do any X-rays and so on, then I wouldn't have thought they would have been concerned with the ears either. I can only express my opinion on this, but
I do know now that the Prime Minister was involved and an important person on board this aircraft. And I would have expected every effort to be made on the initial post-mortem, including body X-ray. Mr. Newton, what is, in the end, your opinion on all this? After a lot of work, and I must say I had enormous cooperation from the Portuguese authorities and the technical people there, and my final conclusion is that there is no evidence of explosive sabotage in this accident at all. So would you like to develop for us a final conclusion of the work you have been doing? Well, I've obviously been very interested to see whether there was any evidence at all of sabotage, and there is no evidence of sabotage at all within the bodies or within the medical findings.